Ela atendia hóspedes com sorriso impecável, mesmo sendo humilhada todos os dias. Ele observava tudo em silêncio, disfarçado de zelador. Mas quando ela revelou o segredo que escondia, ele congelou. O que ela fazia com o salário ia partir o coração de qualquer um. Roberto Tavares parou na frente do Hotel Império Dourado e respirou fundo. Aquele prédio valia mais de 100 milhões de reais. Cada vidro espelhado, cada detalhe do mármore importado, cada lustre de cristal tinha sido escolhido por ele pessoalmente. Mas agora, vestindo o uniforme de zelador emprestado e boné que escondia metade do rosto, ele era apenas mais um funcionário invisível. E era exatamente isso que precisava ser. A carta anônima que recebeu semanas atrás ainda queimava na memória. Poucas linhas escritas à mão, sem assinatura, mas com palavras que tiraram seu sono. A pessoa mais valiosa do seu hotel está sendo destruída. Se você realmente se importa com quem constrói seu império, venha ver com os próprios olhos. Mas venha como um de nós, não como o patrão. Roberto construiu uma fortuna de R$500 milhão justamente porque sabia escutar. Aquela carta não era ameaça, era pedido de socorro. E ele nunca ignorou pedidos de socorro. Empurrou a porta giratória e entrou no lobby que conhecia de cor. O ar-condicionado gelado bateu no rosto, o cheiro de ambientador caro misturado com perfume de hóspedes ricos encheu os pulmões. Tudo familiar, mas completamente diferente, porque agora ninguém olhava para ele com reverência, olhavam com indiferença. Ou pior, você é o zelador novo? Uma voz cortante ecoou pelo lobby inteiro. Roberto se virou e viu Valéria Duarte, gerente administrativa, descendo a escada principal com passos que ecoavam autoridade falsa. Ele conhecia aquela mulher dos relatórios mensais, sempre impecável nos números, sempre eficiente nas apresentações. Mas havia algo nos olhos dela agora que os relatórios não mostravam. Algo duro, cruel. "Sou sim, senhora", Roberto respondeu, mantendo a voz mais grave, mais simples. "Senhora." Valéria deu uma risada seca que mais pareceu latido. "Pelo menos esse tem educação, melhor que o último, que mal sabia falar direito." Ela chegou perto demais, invadindo o espaço pessoal dele com arrogância. "Você sabe ler e escrever, ou vai precisar que alguém desenhe suas funções?" Roberto sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra. "Sei sim. Ótimo, porque aqui não aceitamos gente incompetente." Valéria apontou para o chão de mármore que brilhava como espelho. "Vê isso? Tem que ficar assim o dia inteiro. Qualquer marca, qualquer sujeira, você limpa na hora. Hóspedes pagam caro para não ver gente como você trabalhando. Então seja invisível. Gente como você." As palavras saíram da boca dela com tanto veneno que Roberto quase esqueceu que estava disfarçado. Quase revelou ali mesmo quem era. Mas a carta anônima ecoou na cabeça novamente. "Venha ver com os próprios olhos." "Entendido", ele disse, engolindo o orgulho. Valéria ia virar as costas quando uma voz suave interrompeu a tensão. "Bom dia. Você deve ser o novo membro da equipe." Roberto se virou e viu uma mulher de aproximadamente 30 anos vindo da recepção. Ela não era espalhafatosa. Não usava joias exageradas como outros funcionários que ele conhecia. Mas havia algo nela que chamava a atenção. Talvez fosse a postura. Ou o jeito que olhava diretamente nos olhos dele, sem julgamento, sem arrogância. Apenas humanidade. "Sou Fernanda, recepcionista." Ela estendeu a mão. "Bem-vindo ao Império Dourado." Roberto apertou a mão dela e sentiu algo estranho. Não era atração física, era reconhecimento. Como se aquela mulher carregasse algo pesado demais para os ombros. Mas ainda assim conseguia sorrir. "Fernanda." Valéria cortou a apresentação com voz afiada. "Você não está aqui para fazer amizade com quem limpa chão. Volte para seu posto." "Só estava dando boas-vindas." Fernanda respondeu calmamente, mas Roberto percebeu a tensão imperceptível nos ombros dela. "Boas-vindas!" Valéria soltou outra risada sem humor.
Ele não é hóspede VIP, querida. É zelador. Não precisa de tapete vermelho. Roberto viu algo passar pelos olhos de Fernanda. Uma dor rápida, controlada, que desapareceu em menos de um segundo. Ela apenas assentiu e voltou para a recepção sem dizer mais nada. Mas antes de virar completamente, ela olhou para Roberto e fez um gesto discreto apontando para a copa dos funcionários. Café. Ela estava oferecendo café. O dia a arrastou devagar. Roberto limpou, varreu, passou pano, carregou caixas. Trabalho honesto que ele respeitava, mas que seus músculos de academia cara não estavam acostumados a fazer por horas seguidas. E a cada movimento ele observava. Observava tudo. Observou Valéria gritar com uma camareira que deixou cair uma toalha. Observou um recepcionista bajular hóspede rico enquanto ignorava casal mais simples. Observou a hipocrisia, a falsidade, o veneno que corria pelos corredores do seu próprio hotel. Mas observou algo mais. Observou Fernanda. Ela atendia todo mundo do mesmo jeito. O executivo de terno caro e a senhora idosa de roupa simples recebiam o mesmo sorriso, a mesma atenção, o mesmo respeito. Quando um hóspede estrangeiro chegou falando francês, Fernanda respondeu em francês fluente. Minutos depois, atendeu outro em inglês impecável. Roberto franziu a testa. Recepcionista bilíngue, trilíngue. Aquilo não era comum. No meio da tarde, ele estava limpando perto da recepção quando viu a cena que mudaria tudo. Um hóspede reclamou do ar-condicionado do quarto. Reclamação simples, rotineira, mas Valéria apareceu como urubu, farejando carcaça. "Fernanda!" ela gritou, atravessando o lobby inteiro. "Você que fez o check-in deste senhor?" "Fiz sim", Fernanda respondeu profissionalmente. "E não verificou a temperatura do quarto antes?" "Senhor." Fernanda se dirigiu ao hóspede com calma. "Posso resolver isso em 5 minutos. Vou pessoalmente ao quarto ajustar." "Não vai não", Valéria cortou. "Você vai ficar aqui e refletir sobre sua incompetência." Ela se virou para o hóspede com um sorriso falso. "Mil perdões, senhor. Vou pessoalmente resolver. Fernanda está sendo treinada ainda." Roberto viu a mentira escancarada. Fernanda não estava sendo treinada. Ela trabalhava ali há anos, segundo descobriu nos registros. Valéria estava apenas humilhando por prazer. Mas o que quebrou algo dentro dele foi ver a reação de Fernanda. Ela não revidou, não se defendeu. Apenas abaixou a cabeça ligeiramente, murmurou, "Desculpe", e voltou ao trabalho. Mas Roberto estava perto o suficiente para ver. Ver a mandíbula dela tremer, ver os olhos brilharem com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Por quê? Por que uma mulher claramente qualificada, claramente competente, aceitava aquilo calado? O expediente terminou. Funcionários começaram a ir embora. Roberto fingiu organizar material de limpeza, mas na verdade esperava. Esperava para ver o que aconteceria quando as portas se fechassem, e então viu. Fernanda saiu da recepção, olhou ao redor para ter certeza que estava sozinha e entrou no depósito de material. Roberto esperou alguns segundos e seguiu discretamente. A porta estava entreaberta. Ele podia ver ela de costas, encostada na parede, mão tampando a boca para abafar os soluços. "Aguenta mais um pouco." Ela sussurrou para si mesma entre lágrimas. "É por ele, só por ele. Você aguenta." "Por ele? Quem era ele?" Fernanda respirou fundo várias vezes, limpou o rosto com as costas da mão e saiu do depósito com o mesmo sorriso profissional de sempre, como se nada tivesse acontecido. Como se o coração dela não tivesse acabado de se partir em pedaços. Roberto ficou parado no corredor vazio, processando o que acabou de presenciar. A carta anônima tinha razão. Havia algo acontecendo ali, algo errado. Algo que precisava ser descoberto. E Fernanda era a chave de tudo. Mas o que ela estava escondendo? Quem era ele? E por que uma mulher claramente qualificada demais para ser apenas recepcionista aceitava a humilhação silenciosa todos os dias?
Roberto sabia que tinha vindo ao hotel procurar respostas, mas agora percebia que havia encontrado muito mais que isso. Havia encontrado um mistério envolto em lágrimas, sacrifício e segredos que ninguém mais parecia perceber. E ele ia descobrir a verdade, custasse o que custasse, porque algumas pessoas valem a pena serem salvas, mesmo que elas não saibam que precisam ser salvas. Dias se passaram e Roberto começou a montar o quebra-cabeça. Cada peça revelava algo novo, algo perturbador sobre o funcionamento do hotel que ele próprio construiu. Mas nenhuma peça era mais intrigante que Fernanda. Ela chegava sempre 15 minutos antes do horário. Não para tomar café ou conversar com colegas. Chegava para organizar a recepção, verificar se estava tudo perfeito, preparar o ambiente. Roberto observava escondido enquanto ela ajeitava cada detalhe com cuidado de quem realmente se importava. Aquilo não era apenas trabalho para ela, era algo mais profundo. Perdendo tempo de novo? A voz de Valéria cortou o silêncio da manhã como navalha. Fernanda, você sabe que não ganha por hora extra, né? Ou é tão incompetente que precisa de mais tempo que os outros para fazer o básico? Roberto estava limpando o balcão próximo, mas parou o movimento para observar. Fernanda não se virou. Continuou organizando os papéis da recepção com as mesmas mãos firmes. Só gosto de deixar tudo pronto, Valéria. Bom dia para você também. A resposta educada pareceu irritar Valéria ainda mais. Ela se aproximou da recepção, apoiou as mãos no balcão com força. Sabe qual é o seu problema? Você tenta ser perfeita demais, quer chamar atenção, mas não adianta, querida, você é recepcionista, vai continuar sendo recepcionista, não importa quantas horinhas extras trabalhe de graça. Roberto sentiu os músculos tensionarem, queria intervir, queria gritar, queria revelar ali mesmo quem ele era e colocar aquela mulher no lugar dela. Mas a voz da razão falou mais alto. Ainda não. Preciso entender tudo primeiro. Fernanda finalmente olhou para Valéria, e o que Roberto viu naquele olhar o surpreendeu. Não era raiva, não era medo, era pena, como se Fernanda sentisse pena de Valéria. Você tem razão, Fernanda disse calmamente. Sou só recepcionista e vou fazer meu trabalho da melhor forma possível. Com licença. Valéria ficou sem resposta. Esperava briga. Esperava choro, esperava qualquer reação que justificasse mais humilhação, mas não conseguiu. Fernanda simplesmente continuou trabalhando como se aquela conversa nunca tivesse acontecido. A gerente saiu bufando, mas Roberto percebeu algo no jeito que ela olhou para Fernanda. Não era apenas crueldade, era inveja. Valéria invejava algo em Fernanda que nem ela mesma conseguia identificar. O relógio marcou 12:00. Roberto havia percebido um padrão nos últimos dias. Fernanda sempre saía exatamente no horário de almoço. Não 1 minuto antes, não 1 minuto depois. E sempre voltava com olhos cansados, como se tivesse corrido uma maratona em 60 minutos. Hoje ele ia descobrir para onde ela ia. Fernanda pegou a bolsa, trocou rápidas palavras com o recepcionista substituto e saiu pela porta principal. Roberto esperou alguns segundos e a seguiu mantendo distância segura. Ela atravessou 2 ruas, entrou numa estação de metrô, pegou a linha verde. Ele entrou no mesmo vagão, disfarçado entre outros passageiros. 15 minutos depois, Fernanda desceu numa estação longe do centro. Roberto continuou seguindo. Ela caminhou rápido, muito rápido, como se cada segundo contasse. Virou numa esquina, depois outra, até parar em frente a um prédio grande com um letreiro na entrada. Hospital Santa Clara. Roberto sentiu o peito apertar. Hospital. Fernanda passava o horário de almoço num hospital. Por quê? Seria ela que estava doente? Alguém da família? Ele esperou alguns minutos e entrou no hospital também. O corredor estava cheio de gente. O cheiro característico de desinfetante misturado com ansiedade preenchia o ar.
Roberto olhou ao redor, tentando localizar Fernanda, mas ela tinha desaparecido nos corredores brancos. Posso ajudar? Uma enfermeira se aproximou dele com prancheta nas mãos. Eu estou procurando informações sobre uma paciente, Roberto improvisou. Nome? Fernanda Lima. A enfermeira franziu a testa. Fernanda não é paciente aqui. Ela é visitante. Vem todos os dias no horário de almoço. Visitar quem? A enfermeira hesitou. Não posso dar informações sobre pacientes sem autorização. Você é família? Sou amigo. A mentira saiu rápida. Então sugiro que pergunte para ela mesma. A enfermeira sorriu educada, mas firme, e se afastou deixando Roberto sozinho com mais perguntas que respostas. Ele voltou ao hotel antes de Fernanda. Chegou suado e confuso. 15 minutos depois, ela entrou pela porta principal, e Roberto viu algo que confirmou suas suspeitas. Ela tinha os olhos vermelhos. Não de choro comum. De choro forte, daqueles que doem no peito e deixam marca na alma. Mas o mais impressionante é que 3 minutos depois de chegar, Fernanda estava na recepção com um sorriso perfeito, atendendo hóspedes como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de voltar de um hospital com o coração despedaçado. A tarde seguiu normalmente até que aconteceu algo que deixou Roberto completamente perdido. Um casal de hóspedes franceses chegou para fazer check-in. O recepcionista que estava no balcão começou a gaguejar, tentando entender o que eles falavam. Fernanda, que estava organizando papéis ao lado, percebeu a dificuldade. "Posso ajudar?" ela ofereceu. E então começou a falar em francês, não aquele francês básico de curso. Francês fluente, com sotaque perfeito, com desenvoltura de quem morou em país francófono. Roberto ficou de queixo caído. Os hóspedes ficaram encantados, fazendo perguntas, rindo, conversando animadamente com Fernanda. Quando finalmente terminaram o check-in, a esposa segurou a mão de Fernanda e disse em francês: "Você é especial demais para estar apenas na recepção. Espero que a vida te leve para lugares maiores." Fernanda sorriu com tristeza que tentou disfarçar. "Merci, já estive em lugares maiores. Mas agora estou exatamente onde preciso estar." Os franceses subiram para o quarto e Roberto aproveitou para se aproximar da recepção, fingindo verificar o lixeiro próximo. "Você fala francês?" ele perguntou com voz de quem está genuinamente impressionado. Fernanda olhou para ele e sorriu. "Falo, inglês e espanhol também. Já trabalhei em hotéis internacionais." "Então por que?" Roberto deixou a pergunta no ar. "Por que estou aqui sendo apenas recepcionista?" Fernanda completou. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o nada. "Porque às vezes a vida nos coloca onde precisamos estar, não onde queremos estar. E eu preciso estar aqui, por enquanto." Antes que Roberto pudesse perguntar mais alguma coisa, Valéria apareceu como sempre no momento errado. "Fernanda!" ela gritou do outro lado do lobby. "Mostrando seus truquezinhos de novo? Acha que falar francês vai te dar aumento?" Fernanda respirou fundo. Roberto viu ela fechar os olhos por um segundo, como se estivesse contando até 10 internamente. "Só estava ajudando os hóspedes, Valéria." "Ajudando? Você estava se exibindo. Quer saber? Vem comigo, agora." Fernanda seguiu Valéria até a sala administrativa. Roberto não conseguia ouvir a conversa, mas via através do vidro. Via Valéria gesticulando com raiva, apontando o dedo, claramente destilando veneno. E via Fernanda parada, cabeça baixa, aceitando tudo calada. Quando Fernanda saiu da sala 20 minutos depois, estava pálida. Roberto se aproximou discretamente. "Você está bem?" Fernanda olhou para ele com olhos que carregavam tanto cansaço que ele sentiu vontade de abraçá-la. "Estou. Obrigada por perguntar. Ninguém merece ser tratado daquele jeito. Eu mereço o que a vida me deu. E estou lidando com isso do jeito que posso. Mas você não precisa aceitar humilhação. Você é qualificada demais. Podia trabalhar em qualquer lugar." Fernanda sorriu triste. "Você não entende.
Eu não posso trabalhar em qualquer lugar. Preciso trabalhar aqui, só aqui. Por quê? Ela hesitou. Olhou ao redor para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Então se aproximou de Roberto e sussurrou: porque este é o único hotel que me deixa sair todo dia no almoço para ir ao hospital. O único que aceita que eu chegue 15 minutos mais cedo e saia 15 minutos mais tarde para compensar. Nenhum outro lugar daria essa flexibilidade, e eu preciso dessa flexibilidade mais do que preciso de respeito. A revelação caiu como bomba no peito de Roberto. Fernanda estava presa. Presa não por falta de competência, mas por necessidade. Necessidade de cuidar de alguém que estava no hospital. Quem está doente? Ele perguntou suavemente. Lágrimas encheram os olhos de Fernanda, mas ela piscou forte para não deixá-las cair. Alguém que depende de mim, alguém que eu não posso abandonar, mesmo que isso signifique engolir humilhação todos os dias. Naquele momento, Roberto entendeu. Fernanda não estava apenas trabalhando, estava se sacrificando, silenciosamente, diariamente, dolorosamente. E ninguém percebia, ninguém se importava, mas ele ia mudar isso. De alguma forma, ia descobrir a história completa e ia ajudar, porque algumas pessoas não pedem para ser salvas, mas merecem ser salvas mesmo assim. E Fernanda era definitivamente uma dessas pessoas. Roberto não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Fernanda ecoavam na cabeça como sino que não para de tocar. Preciso dessa flexibilidade mais do que preciso de respeito. Que tipo de situação obriga alguém a escolher entre dignidade e necessidade? Ele estava no escritório particular da cobertura, cercado por luxo que de repente parecia vazio quando tomou a decisão. Ligou o computador e acessou o sistema de recursos humanos do hotel. Tecnicamente, ele era o dono, tinha acesso a tudo, mas o que encontrou nos arquivos de Fernanda Lima o deixou sem ar. Nome completo: Fernanda Cristina Lima Torres. Idade: 29 anos. Cargo atual: recepcionista. Tempo de casa: 3 anos. Mas o que realmente chamou a atenção foi o histórico profissional anterior. Gerente internacional de hospitalidade, Dubai Royal Hotels. Salário mensal: $28.000. Período: 5 anos. Roberto leu e releu aquela linha. $28.000 por mês, em Dubai. Fernanda não era apenas qualificada. Ela tinha sido uma das profissionais mais bem-sucedidas da área. E agora ganhava menos de R$3.000 como recepcionista no Brasil. O que diabos tinha acontecido? Ele continuou vasculhando os arquivos. Encontrou uma carta de recomendação anexada ao currículo dela. Carta assinada pelo diretor-geral do Dubai Royal Hotels, um dos homens mais influentes do Oriente Médio na hotelaria. Fernanda Lima é, sem sombra de dúvidas, a profissional mais dedicada e competente que já tive o privilégio de trabalhar. Sua saída deixa um vazio impossível de preencher. Qualquer estabelecimento que a contratar estará ganhando não apenas uma funcionária, mas uma líder nata. Roberto encostou na cadeira processando. Líder nata. E Valéria a tratava como incompetente, mas havia algo mais nos arquivos. Uma anotação manuscrita na ficha de admissão. Candidata pediu especificamente horário de almoço flexível e possibilidade de sair 15 minutos mais cedo mediante compensação. Motivo: familiar em tratamento médico. Familiar, não ela mesma. Alguém que dependia dela. No dia seguinte, Roberto chegou ao hotel com uma missão. Precisava fazer Fernanda confiar nele. Precisava que ela contasse a verdade. Mas como fazer uma mulher que sofria calada há 3 anos se abrir para um zelador que mal conhecia? A oportunidade veio mais rápido do que esperava. Eram 10 da manhã quando Valéria entrou no lobby como furacão. Ela vinha conversando ao celular, voz alta, sem se importar quem ouvia. Não, mãe, eu não vou visitar. Já disse que não tenho tempo para esse tipo de coisa. Cada um cuida da própria vida.
Ela desligou com raiva e foi direto para a recepção, onde Fernanda organizava reservas. Fernanda, recebi reclamação de hóspede do quarto 412. Fernanda levantou os olhos, profissional como sempre. Qual foi o problema, Valéria? Travesseiro estava com mancha. Que tipo de hotel você acha que administramos aqui? Vou verificar pessoalmente e resolver agora mesmo. Não vai não. Sabe o que vai fazer? Vai descontar do seu salário, R$ 50, para aprender a conferir as coisas direito. O lobby inteiro ficou em silêncio. Outros funcionários pararam o que estavam fazendo. Hóspedes olharam constrangidos. Roberto sentiu o sangue ferver. Valéria, Fernanda disse baixinho, R$ 50 é muito. Eu confiro tudo, mas às vezes escapa alguma coisa. Por favor. Por favor? Valéria deu uma gargalhada cruel que ecoou pelo mármore. Você está me implorando agora? Que patético! Roberto viu algo quebrar dentro de Fernanda. Ela piscou rápido, tentando segurar as lágrimas, mas uma escapou. Apenas uma, descendo devagar pelo rosto que tentava manter firme. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Marina, uma camareira jovem que estava perto, deu um passo à frente. Valéria, isso não é justo. A Fernanda trabalha mais que qualquer um aqui. Todo mundo sabe disso. Valéria se virou para Marina com olhos de predador. Você está me questionando? Estou dizendo a verdade. A Fernanda não merece esse tratamento. Quer saber? Valéria sorriu com maldade. Você está demitida. Pode pegar suas coisas e sair. Não! Fernanda gritou saindo de trás do balcão pela primeira vez. Não demite ela, por favor, Valéria. A culpa foi minha. Eu aceito o desconto, aceito tudo, mas não demite a Marina. Roberto viu o desespero genuíno nos olhos de Fernanda. Ela não estava defendendo a si mesma. Estava defendendo outra pessoa. Mesmo sacrificando os R$ 50 que claramente não podia perder. Valéria pareceu considerar por alguns segundos que duraram uma eternidade. Tudo bem, Marina fica, mas você, Fernanda, vai perder R$ 100 agora. 50 pela mancha, 50 por desacato. Isso é abuso de poder! Roberto não conseguiu se segurar. As palavras saíram antes que pudesse controlar. Todos se viraram para ele. Valéria franziu a testa. O zelador está falando comigo? Estou dizendo que isso é errado. Errado? Valéria caminhou em direção a Roberto com passos lentos, ameaçadores. Você foi contratado há quanto tempo? Uma semana? E já quer me ensinar como administrar? Não preciso estar aqui há anos para reconhecer injustiça. O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir a respiração de cada pessoa no lobby. Sabe de uma coisa? Valéria sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Você também está demitido. Pegue suas coisas e saia do meu hotel. Não é seu hotel, Roberto disse, e percebeu que estava a 1 segundo de revelar tudo, de acabar com aquela farsa ali mesmo. Mas então Fernanda se aproximou, colocou a mão no braço dele, suave, desesperada. Por favor, ela sussurrou, não faz isso. Você tem família? Precisa desse emprego? Roberto olhou nos olhos dela e viu algo que nunca tinha visto antes. Viu uma mulher tão acostumada com perda que não suportava ver mais ninguém perdendo algo por causa dela. Eu preciso, ele mentiu. Então vai embora agora, antes que piore. Fernanda se virou para Valéria. Ele está saindo? Não precisa demitir. Ele está saindo. Valéria cruzou os braços. Ele tem 5 minutos para sumir daqui. Roberto não sabia o que fazer. Revelar tudo agora seria satisfatório, mas destruiria toda a investigação. Fernanda continuaria sofrendo e ele nunca saberia a verdade completa. Então tomou a decisão mais difícil. Assentiu e caminhou em direção aos vestiários, mas Fernanda o seguiu. Esperou ele entrar no corredor vazio e correu atrás. Espera! Roberto se virou. Ela estava ofegante, olhos ainda vermelhos. Eu sinto muito, muito mesmo. Você perdeu o emprego por minha causa. Não foi por sua causa, foi porque existe gente cruel no mundo. Fernanda soltou um riso sem alegria.
Você não sabe nem metade do que é crueldade. Então me conta. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Roberto achou que não ia responder. Mas então, como represa que não aguenta mais segurar a água, ela começou a falar. Eu tinha tudo, carreira internacional, salário que a maioria das pessoas só sonha, apartamento em Dubai com vista para o Burj Khalifa. Eu era a Fernanda que dava certo, a Fernanda que a família toda admirava. Roberto escutou sem interromper, até que recebi uma ligação. Meu irmão mais novo tinha se envolvido num acidente. Ele morreu na hora. A voz dela falhou, mas ela continuou. Meu irmão tinha um filho, um menino pequeno. A mãe tinha abandonado quando ele nasceu. Não quis saber de criança. Foi embora e nunca mais voltou. Quantos anos ele tinha? 2. Tinha acabado de fazer 2 anos. Lágrimas escorriam livre agora. Quando cheguei no Brasil para o funeral, vi aquele menino perdido, assustado, sem entender onde o pai estava. Eu era a única família que ele tinha. A única. Você adotou ele. Adotei. Larguei tudo em Dubai, carreira, dinheiro, vida que construí, porque ele precisava de mim. E eu não ia abandonar aquela criança. Roberto sentiu o peito apertar. E o hospital? Fernanda respirou fundo, limpando o rosto com as costas da mão. Semanas depois da adoção, ele começou a passar mal. Levei no médico. Fizeram exames. Descobriram que ele tem uma condição delicada no coração. Precisa de acompanhamento constante, remédios caros, tratamento especializado. Por isso você precisa do horário flexível. Eu gasto metade do salário só com remédios que o plano básico não cobre. A outra metade mal paga aluguel e comida. Vivo no limite todo mês. Um desconto de R$100 significa não comer direito por dias. A revelação caiu como bomba no peito de Roberto. Fernanda não estava apenas trabalhando, estava sobrevivendo, se sacrificando diariamente por uma criança que nem era filha de sangue, mas que amava como se fosse. Quantos anos ele tem agora? 5. Se chama Felipe. É a coisa mais preciosa que tenho nesse mundo. Por isso você aceita tudo calada, porque não pode perder esse emprego. Exatamente. Nenhum outro lugar me daria essa flexibilidade. Já tentei, já procurei. Todos exigem horários rígidos. Aqui, mesmo sendo humilhada, posso cuidar do Felipe. E cuidar dele é tudo o que importa. Roberto estava destruído. Ali estava a resposta que procurava. Mas era uma resposta que doía demais. Fernanda, não precisa dizer nada. Eu sei que você tentou me defender. E eu agradeço. Mas agora você está sem emprego por minha causa. Não estou. Ela franziu a testa. Como não está? Valéria te demitiu. Roberto sabia que o momento da verdade estava chegando. Mas ainda não era a hora. Ainda não. Vou dar um jeito. Sempre dou. Fernanda segurou a mão dele. Você é uma boa pessoa. Não deixe gente como a Valéria destruir isso. E voltou para a recepção, deixando Roberto sozinho no corredor. Ele encostou na parede, processando tudo. A carta anônima tinha razão. Fernanda era a pessoa mais valiosa do hotel. Não por habilidades profissionais, mas por caráter, por sacrifício, por amor incondicional a uma criança que o destino colocou em seus braços. E Valéria destruía aquela mulher todos os dias, mas não por muito mais tempo. Roberto pegou o celular e fez uma ligação. Departamento Jurídico, preciso de um dossiê completo sobre Valéria Duarte. Quero tudo, cada centavo que passou pelas mãos dela, cada decisão que tomou, tudo, e quero isso pronto amanhã. Porque agora não era apenas sobre descobrir a verdade. Era sobre fazer justiça. Roberto não voltou ao hotel no dia seguinte, nem no outro. Ele estava fazendo algo que deveria ter feito desde o início. Investigando Valéria Duarte a fundo. E o que o departamento jurídico descobriu o deixou com raiva de si mesmo por ter demorado tanto. Valéria desviava dinheiro do hotel há 2 anos. Pequenas quantias, difíceis de rastrear, mas que somadas chegavam a quase R$200 mil. Fornecedores fantasmas, notas fiscais adulteradas, comissões ilegais.
Ela era corrupta até o último fio de cabelo. Mas o que realmente chocou Roberto foi outra informação que apareceu no dossiê. Uma informação que mudava completamente tudo o que ele pensava saber. Valéria tinha uma filha, uma menina de 4 anos chamada Isabela. E segundo registros hospitalares que o investigador particular conseguiu acessar, a criança estava internada no Hospital Santa Clara. O mesmo hospital que Fernanda visitava todos os dias. Coincidência? Roberto não acreditava em coincidências. Ele pegou o telefone e ligou para o investigador. Preciso de mais informações sobre essa criança, Isabela Duarte. Quem cuida dela? Quem paga o tratamento? A resposta veio 3 horas depois, e quando Roberto leu o relatório, precisou sentar. As pernas não sustentaram o peso da revelação. Isabela tinha sido abandonada num orfanato quando tinha 6 meses. A mãe, Valéria Duarte, assinou os papéis de desistência da guarda alegando impossibilidade de criar criança com necessidades especiais. A menina foi adotada por uma instituição de caridade que cuidava dela desde então, mas nos últimos 3 anos, uma doação anônima mensal cobria todos os custos do tratamento da menina. Remédios caros, consultas especializadas, tudo pago religiosamente todo dia 15, sempre em dinheiro, sempre anônimo. Roberto verificou as datas. As doações começaram exatamente quando Fernanda foi contratada no hotel. Ela sabia, Fernanda sabia que Isabela era filha de Valéria. E mesmo assim, pagava pelo tratamento da criança. Roberto sentiu algo explodir dentro do peito. Não era raiva, era admiração devastadora. Fernanda não era apenas boa. Ela era extraordinária de um jeito que o mundo raramente via. Ele voltou ao hotel no 3º dia, mas dessa vez não como zelador. Chegou de terno, direto ao escritório administrativo. Pediu para a secretária convocar Valéria imediatamente. Quando ela entrou na sala, o sorriso arrogante congelou no rosto. "Senhor Tavares, o que o senhor está fazendo aqui?" "Senta, Valéria." Ela hesitou, mas sentou. Roberto abriu uma pasta sobre a mesa. "Quero que você me explique essas notas fiscais. Fornecedor Almeida Encosta, R$ 15.000 mensais por produtos de limpeza que nunca chegaram ao hotel." A cor sumiu do rosto dela. Deve ser erro do sistema. Erro do sistema que acontece há 2 anos, todo mês?" Roberto jogou mais documentos na mesa. Fornecedor Santos Leda, 10 mil por mês em manutenção que nunca foi feita. Fornecedor Silva e Silva, 8 mil em reformas fantasmas. Valéria estava tremendo agora. "Senhor Tavares, eu posso explicar? Pode explicar R$ 200.000 desviados?" Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar da sala. "Você está demitida e vou processar por desvio de recursos. Pode chamar seu advogado." "Não!" Valéria se levantou bruscamente. "Por favor, eu preciso desse emprego. Eu tenho contas para pagar." "Contas?" Roberto se levantou também, apoiando as mãos na mesa. "Que contas, Valéria? O apartamento que você comprou com dinheiro roubado, o carro importado, as roupas de grife. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você rouba do hotel, humilha funcionários honestos e ainda se acha superior." Valéria desabou na cadeira. E então, para surpresa de Roberto, começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento, era choro de desespero de quem foi pega. "Eu preciso do dinheiro," ela soluçou. "Eu tenho uma situação, uma coisa que ninguém sabe." Roberto sentiu nojo. "Que situação?" Valéria ficou em silêncio por tanto tempo que ele achou que não ia responder. Mas então ela sussurrou algo que quase não foi audível. "Eu tenho uma filha." Roberto fingiu surpresa. "Uma filha? Nunca vi você falar sobre isso. Porque eu abri mão dela. Quando descobri que ela tinha problema de saúde, eu não quis. Não podia lidar com isso. Então abandonou uma criança doente. Eu era jovem, não tinha estrutura, não sabia como cuidar. E o dinheiro que roubou do hotel foi para ela?"
Valéria balançou a cabeça. Não, foi para mim. Eu nunca paguei nada para ela. Nem sei como ela está. A confissão caiu como bomba. Roberto precisou controlar a raiva que subia pela garganta. Você sabe que sua filha está internada no Hospital Santa Clara? Valéria levantou os olhos, surpresa. Como você sabe disso? Porque eu investigo as pessoas que trabalham para mim. E sabe quem paga o tratamento dela? Quem? Fernanda Lima. O silêncio que tomou conta da sala foi ensurdecedor. Valéria ficou branca como papel. O quê? A mulher que você humilha todos os dias, a mulher que você desconta salário, que você maltrata, que você trata como lixo. Essa mulher paga o tratamento da sua filha há 3 anos. Isso é mentira! Roberto jogou o relatório do investigador na mesa. Doações anônimas todo dia 15. Dinheiro exato para cobrir remédios e consultas. Fernanda divide o salário dela entre 4 crianças no hospital. Uma delas é Isabela, sua filha. Valéria pegou o relatório com mãos trêmulas. Leu, releu e começou a chorar de verdade agora. Eu não sabia que era ela. E se soubesse, mudaria alguma coisa? Você teria parado de torturar a mulher que salva a vida da sua própria filha? Valéria cobriu o rosto com as mãos. Por que ela fez isso? Por que ela ajudaria a filha de alguém que trata ela tão mal? Porque ela é tudo que você nunca foi. Humana. Roberto deu a volta na mesa e ficou de pé na frente de Valéria. Você tem 2 opções. Primeira, eu te processo, você vai presa por desvio e sua filha vai saber um dia que a mãe não só abandonou ela, como roubava enquanto outra pessoa pagava o tratamento dela. Valéria soluçou mais alto. Segunda opção, você devolve cada centavo que roubou. Pede demissão, sai daqui hoje e nunca mais trata ninguém do jeito que tratou Fernanda. Eu aceito a segunda, por favor. Roberto pegou uma folha em branco e colocou na frente dela. Escreve a carta de demissão, agora. Valéria pegou a caneta com mão tremendo tanto que quase não conseguia escrever. Mas escreveu. Cada palavra doía, mas ela escreveu. Quando terminou, Roberto pegou a carta. Você vai ao hospital hoje, vai conhecer sua filha. Vai ver com os próprios olhos o que Fernanda faz por ela. Eu não consigo encarar. Você vai, porque precisa ver o tamanho da bondade que você destruía todos os dias. Valéria assentiu entre lágrimas. E depois, Roberto continuou, você vai procurar Fernanda e vai pedir desculpas. Não porque eu estou mandando, mas porque você deve isso a ela. Ela nunca vai me perdoar. Provavelmente não, mas você vai pedir mesmo assim. Valéria se levantou cambaleando. Pegou a bolsa, pegou os pertences da mesa. Antes de sair, se virou uma última vez. Senhor Tavares, como o senhor descobriu tudo isso? Roberto sorriu sem humor. Porque passei 1 semana aqui disfarçado de zelador. Vi com meus próprios olhos como você trata as pessoas quando acha que não tem consequências. A revelação caiu como último golpe. Valéria ficou paralisada. Você era o zelador que eu demiti? Era. E foi a melhor coisa que você fez, porque me deu a prova final de quem você realmente é. Valéria saiu da sala chorando. E Roberto ficou sozinho com a carta de demissão e a certeza de que havia feito a coisa certa. Mas agora vinha a parte mais difícil, conversar com Fernanda, contar a verdade, revelar que ele não era zelador, mas o dono do hotel. E, principalmente, convencer ela a aceitar ajuda, porque ele sabia que Fernanda era orgulhosa, que não aceitava favores, que escolheria sofrer antes de dever algo a alguém. Mas ele precisava tentar, porque algumas pessoas são boas demais para ficarem sozinhas na luta. E Fernanda era definitivamente uma dessas pessoas. Roberto desceu até o lobby. Fernanda estava na recepção como sempre, atendendo hóspedes com aquele sorriso profissional que escondia tanta dor. Quando ela o viu de terno, os olhos arregalaram. Você voltou? Voltei, e preciso conversar com você. Urgente. Fernanda olhou ao redor confusa.
Você conhece o dono do hotel? Roberto respirou fundo. Conheço. Muito bem. E naquele momento, ele sabia que tudo ia mudar. Para sempre. Fernanda olhou para Roberto de terno e não conseguiu processar. O zelador humilde que tinha defendido ela, que tinha perdido o emprego por causa dela, estava ali vestido como executivo. Nada fazia sentido. Você trabalha no escritório? Ela perguntou confusa. Fernanda, preciso que você venha comigo. Por favor, é importante. Eu não posso sair da recepção agora. Ainda faltam 2 horas para o almoço. Roberto olhou ao redor. O lobby estava relativamente vazio. Ele fez sinal para outro recepcionista. Cobre a Fernanda por meia hora. O rapaz olhou assustado. Mas quem é o senhor para dar ordens? Alguém que pode demitir você se não fizer o que estou pedindo. O tom de voz foi tão diferente, tão autoritário, que o recepcionista apenas assentiu e foi para o balcão. Fernanda estava cada vez mais perdida. Vem! Roberto segurou gentilmente o braço dela e a guiou até uma sala de reuniões vazia. Fechou a porta. O silêncio ficou pesado como chumbo. O que está acontecendo? Fernanda perguntou e havia medo genuíno na voz. Você está me assustando. Roberto respirou fundo. Era agora. Não tinha mais volta. Meu nome é Roberto Tavares. Eu sou o dono do Hotel Império Dourado. O mundo de Fernanda parou. Ela piscou várias vezes, como se as palavras não fizessem sentido na ordem que foram ditas. O quê? Eu sou o dono. Passei uma semana disfarçado de zelador para investigar denúncias sobre maus tratos a funcionários. Fernanda deu um passo para trás, depois outro, até encostar na parede. A cor sumiu do rosto dela. Você mentiu para mim? Não menti. Escondi minha identidade para descobrir a verdade. Eu contei tudo para você. A voz dela saiu mais alta agora, tremendo de emoção. Contei sobre o Felipe, sobre minha vida, sobre por que aceito humilhação. E você estava me investigando o tempo todo. Não estava investigando você. Estava investigando Valéria. E eu era só parte da investigação. Um dado para seu relatório. Não! Roberto deu um passo em direção a ela, mas Fernanda levantou a mão pedindo distância. Não se aproxima de mim. As lágrimas começaram a cair. Lágrimas de traição, de humilhação, de dor profunda. Você me viu no pior momento da minha vida. Me viu chorando escondida. Me viu aceitando desconto de salário que eu não podia perder. E estava ali só observando, coletando informações. Fernanda, não foi assim. Então como foi? Ela gritou agora, toda a contenção de anos finalmente explodindo. Como foi, Roberto? Você se divertiu vendo a recepcionista patética sendo humilhada? Deu pena? Queria se sentir bonzinho salvando a coitadinha? A acusação doeu mais do que Roberto esperava. Eu queria entender. Queria saber por que uma mulher tão qualificada aceitava ser tratada daquele jeito. E quando descobri sobre o Felipe, quando descobri sobre seu sacrifício, Você o quê? Sentiu pena? Senti admiração. Fernanda parou. A palavra caiu diferente no meio da raiva. O quê? Admiração. Você largou uma carreira milionária em Dubai para adotar o filho do seu irmão. Gasta metade do salário com remédios dele. Aceita a humilhação diária para não perder a flexibilidade de horário. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci na vida. Corajosa? Fernanda deu uma risada sem humor. Sou patética. Sou a idiota que deixa todo mundo passar por cima porque não tem escolha. Você tem escolha. Poderia ter deixado Felipe com assistência social. Poderia ter voltado para Dubai e tocado sua vida. Mas escolheu amor. Escolheu sacrifício. Isso não é fraqueza, é força. Fernanda encostou a cabeça na parede, exausta. Por que está me contando isso agora? Porque Valéria foi demitida. O choque estampou no rosto dela. O quê? Ela roubava do hotel. Desvio de dinheiro. Tenho provas de tudo. Ela acabou de assinar carta de demissão. Fernanda levou a mão à boca. Meu Deus! Mas tem mais. Tem algo que você precisa saber. Roberto hesitou. O que ia falar agora mudaria tudo. Valéria tem uma filha.
uma menina de 4 anos chamada Isabela. Fernanda ficou muito quieta. Quieta demais. Como você sabe disso? A voz dela saiu quase inaudível. Porque investiguei e descobri que Isabela está internada no Hospital Santa Clara. As lágrimas voltaram a cair do rosto de Fernanda, mas agora eram lágrimas diferentes, de medo. Você investigou o hospital também? Sim, e descobri algo que não consigo parar de pensar desde então. Roberto deu um passo mais perto. Dessa vez, Fernanda não recuou. Descobri que você paga o tratamento de 4 crianças naquele hospital. E uma delas é Isabela, a filha que Valéria abandonou quando descobriu que ela tinha problema de saúde. Fernanda desmoronou. Literalmente desabou no chão, soluçando de um jeito que partiu o coração de Roberto em 1000 pedaços. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurou os ombros dela com cuidado. Por quê? Ele perguntou suavemente. Por que você paga pelo tratamento da filha da mulher que te tortura? Fernanda levantou o rosto molhado de lágrimas. Porque ela é só uma criança. Ela não tem culpa da mãe que tem. Não pediu para nascer doente. Não pediu para ser abandonada. Mas você mal consegue pagar suas próprias contas. Como pode dividir o salário entre 4 crianças? Eu não consigo, Fernanda admitiu. Tem meses que não como direito. Tem semanas que só tomo água com açúcar para enganar a fome. Mas quando vejo aquelas crianças melhorando, quando vejo elas sorrindo, vejo elas tendo chance de viver, vale a pena. Roberto não segurou mais. Puxou Fernanda para um abraço apertado, enquanto ela chorava tudo que tinha segurado por anos. Chorava pela injustiça, pelo cansaço, pela solidão de carregar um peso tão grande sozinha. Você não vai passar por isso mais, ele disse firme. Eu vou ajudar. Fernanda se afastou bruscamente. Não, não quero sua ajuda. Não quero nada de você. Fernanda, você mentiu para mim, me investigou, me usou para coletar informações. Eu me importo com você. O silêncio foi absoluto. Fernanda olhou nos olhos dele, procurando mentira, procurando manipulação. Mas só encontrou verdade. Não me conhece, ela disse baixinho. Só sabe o que investigou. Isso não é me conhecer. Então me deixa conhecer de verdade. Sem disfarces, sem mentiras. Fernanda balançou a cabeça. Não posso confiar em você. Posso provar que merece confiar. Como? Roberto se levantou e estendeu a mão para ajudá-la a levantar também. Me deixa te mostrar algo. Eles saíram da sala de reuniões e foram até o escritório dele. Roberto abriu um cofre, tirou uma pasta de documentos e entregou para Fernanda. O que é isso? Contrato de trabalho novo. Você está sendo promovida a diretora de recursos humanos. Salário inicial, R$ 15.000. Plano de saúde completo para você e Felipe, cobrindo todos os remédios e tratamentos especializados. Fernanda olhou os papéis sem conseguir processar. Isso é piada? Não é piada. É justiça. Você merece estar em cargo de liderança. Sempre mereceu. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque parece esmola. Parece pena. Não é pena, é reconhecimento. Você é a funcionária mais qualificada deste hotel. Fala 3 idiomas, tem experiência internacional, entende de gestão hoteleira melhor que qualquer pessoa que trabalha aqui. A única razão de você estar como recepcionista é porque Valéria bloqueava qualquer promoção sua. Fernanda ficou em silêncio, olhando os documentos. E tem mais uma coisa. Roberto continuou. Criei um fundo permanente de auxílio médico para as 4 crianças que você ajuda. Elas vão ter tratamento completo, pago pelo hotel, pelo tempo que precisarem. Dessa vez, as lágrimas que caíram foram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de finalmente poder respirar depois de anos se afogando. Por que está fazendo isso? Ela sussurrou. Porque passei uma semana vendo você sacrificar tudo por amor. E me lembrou por que comecei este hotel. Não era para ganhar dinheiro. Era para criar um lugar onde pessoas boas pudessem trabalhar com dignidade. Fernanda olhou para Roberto. Realmente olhou.
e pela primeira vez viu não o dono bilionário, não o homem que mentiu, mas alguém que genuinamente se importava. Eu não sei se consigo confiar em você ainda, ela disse honesta. Eu entendo, mas vou ganhar sua confiança. Não importa quanto tempo demore. Fernanda segurou os documentos contra o peito. Posso pensar sobre a proposta? Pode. Mas enquanto pensa, quero que saiba uma coisa. O quê? Você mudou minha vida. Me lembrou que sucesso não se mede por dinheiro. Se mede por quantas vidas você toca, e você toca vidas todos os dias, sem nem perceber. Fernanda sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Obrigada, por tudo. Ela saiu do escritório segurando os documentos como se fossem o tesouro mais precioso do mundo. E Roberto ficou sozinho, sabendo que ainda havia uma última coisa a fazer: convocar reunião geral com todos os funcionários e contar a verdade completa sobre quem Fernanda realmente era, porque heróis não devem ficar escondidos nas sombras, merecem ser reconhecidos à luz do dia. Roberto convocou reunião geral para o dia seguinte. Todos os funcionários do hotel, sem exceção. Quando o comunicado foi enviado, o burburinho começou. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Valéria tinha sumido. Fernanda estava diferente, distante. E o dono do hotel, que ninguém nunca via, ia aparecer pessoalmente. O salão de eventos foi preparado. 200 funcionários entraram nervosos, sussurrando teorias. Demissões em massa? Venda do hotel? Falência? Roberto entrou pelo fundo do salão, vestindo o uniforme de zelador. O silêncio foi instantâneo. 200 pares de olhos se viraram para ele, confusos. Boa tarde, ele disse, caminhando pelo corredor central. Muitos de vocês me conhecem como o zelador novo que foi demitido há alguns dias. Os murmúrios explodiram. Fernanda, sentada na primeira fileira, abaixou a cabeça. Sabia o que vinha. Mas meu nome verdadeiro é Roberto Tavares e eu sou o dono deste hotel. O choque foi coletivo. Bocas abertas, olhos arregalados, alguns funcionários levantaram da cadeira sem acreditar. Passei uma semana trabalhando como zelador, limpando o chão, carregando caixa, sendo invisível. E sabe o que descobri? Descobri quem vocês realmente são quando acham que ninguém importante está olhando. Roberto parou no centro do palco. Descobri que alguns de vocês são cruéis. Descobri que alguns mentem, roubam, humilham. Mas também descobri algo muito mais importante. Descobri que alguns de vocês são heróis. Ele olhou diretamente para Fernanda. Fernanda Lima, pode vir aqui, por favor? Fernanda congelou. Todas as cabeças se viraram para ela. Não, ela sussurrou. Por favor. Roberto insistiu gentilmente. Confie em mim. Ela levantou com pernas trêmulas e caminhou até o palco. 200 olhares a seguiram. Quando chegou ao lado de Roberto, ele pegou o microfone novamente. Quantos de vocês conhecem a Fernanda? Várias mãos se levantaram. Quantos sabem que ela fala 3 idiomas fluentemente? Menos mãos. Alguns olhares surpresos. Quantos sabem que ela já foi gerente internacional em Dubai, ganhando mais em um mês do que a maioria de vocês ganha em um ano? Agora ninguém levantou a mão. O choque era visível. E quantos sabem por que ela voltou ao Brasil e aceitou trabalhar como recepcionista ganhando salário mínimo? Silêncio absoluto. Roberto se virou para Fernanda. Ela estava chorando baixinho, balançando a cabeça, pedindo que ele não contasse. Mas ele segurou a mão dela gentilmente. O irmão dela morreu num acidente. Deixou um filho pequeno, sozinho, sem ninguém. Fernanda largou tudo. A carreira milionária, a vida que construiu, os sonhos que tinha. Voltou ao Brasil e adotou o sobrinho, um menino que tinha acabado de perder o pai. Alguns funcionários começaram a chorar. Mas a história não termina aí. Semanas depois da adoção, o menino começou a passar mal. Os médicos descobriram que ele tem uma condição delicada no coração. Precisa de tratamento constante, remédios caros, acompanhamento médico frequente.
Roberto apertou a mão de Fernanda. E sabe o que essa mulher extraordinária fez? Aceitou trabalhar aqui, num cargo muito abaixo da qualificação dela, ganhando muito menos do que merece, porque este era o único lugar que permitia ela sair todo dia no horário de almoço para cuidar do filho. As lágrimas eram generalizadas agora. Marina, a camareira que tinha defendido Fernanda, chorava alto. Durante 3 anos, Fernanda foi humilhada diariamente. Teve salário descontado injustamente, foi chamada de incompetente, de patética, de insignificante, e aceitou tudo calada. Por quê? Porque amava aquele menino mais do que a própria dignidade. Roberto parou, deixando as palavras penetrarem. Mas tem uma coisa que ninguém aqui sabe, e Fernanda não queria que eu contasse, mas preciso contar, porque heróis não podem ficar escondidos para sempre. Fernanda olhou para ele com olhos suplicantes, mas Roberto continuou. Fernanda divide o salário dela entre 4 crianças que estão internadas no Hospital Santa Clara. 4 crianças que ela conheceu lá enquanto cuidava do próprio filho. 4 famílias sem condições de pagar tratamento. O silêncio era ensurdecedor. Ela mal consegue comer direito, passa fome alguns dias do mês, mas garante que aquelas crianças tenham os remédios que precisam para sobreviver. Marina levantou da cadeira. Fernanda, você fazia isso tudo e nunca disse nada. Fernanda não conseguia responder, só chorava. Roberto continuou. E a parte mais impressionante dessa história, uma dessas 4 crianças é Isabela Duarte, a filha que Valéria abandonou num orfanato quando descobriu que ela tinha problema de saúde. O choque explodiu no salão. Gritos de surpresa, pessoas levantando, outras tapando a boca. Fernanda descobriu por acaso que Isabela era filha de Valéria e mesmo assim, mesmo sendo torturada por aquela mulher todos os dias, continuou pagando o tratamento da filha que ela abandonou. Nesse momento, a porta do fundo se abriu. Valéria entrou. Estava diferente. Sem maquiagem, cabelo solto, olhos inchados de chorar. Ela caminhou devagar pelo corredor central, enquanto todos a olhavam com uma mistura de raiva e pena. Quando chegou perto do palco, ela parou, olhou para Fernanda e desmoronou. Eu não sabia, ela disse, a voz saindo quebrada. Eu não sabia que era você. Não sabia que você estava salvando minha filha enquanto eu te destruía. Fernanda desceu do palco. Ficou cara a cara com Valéria. Por que você fez isso comigo? Fernanda perguntou, e pela primeira vez em 3 anos deixou a dor transbordar. O que eu fiz para você me odiar tanto? Eu não odiava você. Valéria chorou. Eu odiava o que você representava. Você era tudo que eu não tive coragem de ser. Você sacrificou tudo por uma criança que nem era sua. E eu abandonei minha própria filha porque tive medo, porque fui covarde. O salão inteiro estava chorando agora. Eu fui ao hospital ontem, Valéria continuou. Conheci a Isabela pela primeira vez em 4 anos. Ela é linda, inteligente, forte e só está viva porque você, a mulher que eu torturei, pagou por tudo. Fernanda ficou em silêncio. Eu não mereço seu perdão, Valéria disse. Não mereço nem estar na mesma sala que você. Mas preciso que saiba, eu vou passar o resto da vida tentando ser metade da pessoa que você é. Valéria se ajoelhou na frente de Fernanda. Ali, na frente de 200 pessoas, a mulher arrogante que humilhava todo mundo implorou perdão. Desculpa, por favor, me desculpa. Fernanda olhou para aquela mulher quebrada no chão. Tinha todo o direito de virar as costas, todo o direito de deixá-la sofrer. Mas não era quem ela era. Ela se ajoelhou também, ficando na altura de Valéria. Eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu não vou carregar seu ódio no meu coração. As 2 mulheres se abraçaram e choraram, e 200 pessoas testemunharam o momento mais humano que aquele hotel já viu. Roberto deixou a cena acontecer. Depois de alguns minutos, voltou ao microfone. Tem mais uma coisa que preciso esclarecer. Há algumas semanas, recebi uma carta anônima.
A carta dizia que a pessoa mais valiosa deste hotel estava sendo destruída e pedia que eu viesse ver com meus próprios olhos, disfarçado como um de vocês. Ele tirou a carta do bolso. Passei semanas tentando descobrir quem escreveu. Hoje de manhã, finalmente descobri. Roberto olhou para o fundo do salão. Marina, pode vir aqui. A camareira ficou branca, levantou tremendo e caminhou até o palco. Foi você que escreveu, não foi? Marina começou a chorar. Eu não aguentava mais ver a Fernanda sofrendo. Ela era a única pessoa que me tratava com respeito aqui. A única que lembrava meu nome. E a Valéria destruía ela todo dia. Eu precisava fazer alguma coisa. Roberto sorriu. Você salvou este hotel, Marina. Salvou todos nós de continuar cegos. Ele se virou para os funcionários. A partir de hoje, tudo muda. Valéria foi demitida. Fernanda é a nova diretora de recursos humanos. E qualquer um que tratar colega com desrespeito vai estar na rua no mesmo dia. Aplausos explodiram. 200 pessoas de pé, batendo palmas, chorando, abraçando. Roberto esperou o silêncio voltar. E mais uma coisa. Criei um fundo permanente de assistência médica para funcionários e familiares. Ninguém aqui vai passar pelo que Fernanda passou. Ninguém vai ter que escolher entre dignidade e necessidade. Fernanda olhou para Roberto com gratidão impossível de expressar. Este hotel foi construído com tijolos e cimento, Roberto disse. Mas são pessoas como Fernanda, como Marina, como vocês que o tornam um lar. Obrigado por me lembrarem disso. A reunião terminou, mas ninguém saiu. Formou-se fila de funcionários querendo abraçar Fernanda, pedir desculpas por terem ficado calados, agradecer por tudo que ela fez sem ninguém ver. E no meio daquela multidão de lágrimas e abraços, Roberto viu algo que nunca esqueceria. Viu Valéria segurando a mão de Fernanda. Duas mulheres que tinham sido inimigas, agora unidas pela verdade. Porque a verdade sempre liberta, mesmo quando dói. 3 meses depois, o Hotel Império Dourado nunca tinha visto tanta luz. Não a luz dos lustres de cristal ou dos candelabros importados, mas a luz que vem de gente feliz, trabalhando com dignidade. Fernanda chegou cedo, como sempre, mas agora não era mais para compensar horário. Era porque amava o que fazia. Como diretora de recursos humanos, ela transformou completamente a cultura do hotel. Criou programa de treinamento, canal anônimo de denúncias e, principalmente, ensinou todo mundo que respeito não é favor, é obrigação. Marina foi promovida a supervisora de camareiras. A primeira coisa que fez foi criar escala justa de trabalho e garantir que ninguém fosse humilhado por hóspede mal educado. A Fernanda me ensinou que a gente não precisa aceitar desrespeito para pagar as contas, ela disse numa reunião. A gente merece trabalhar com a cabeça erguida. Mas o dia de hoje era especial, muito especial. Roberto organizou um evento no salão principal do hotel. Convidou todos os funcionários, algumas autoridades da cidade e, principalmente, as famílias das 4 crianças que Fernanda ajudava no hospital. Quando Fernanda entrou no salão e viu aquelas famílias ali, parou de respirar. O que está acontecendo? Ela perguntou a Roberto. Você vai descobrir. Confia em mim? Ela sorriu. Confio. O evento começou. Roberto subiu ao palco e pediu silêncio. Há 3 meses, eu descobri que existe gente no mundo que sacrifica tudo por amor. Não amor romântico dos filmes, mas amor verdadeiro. Aquele que dói, que custa, que transforma. Ele fez sinal para Fernanda subir ao palco. Ela obedeceu, ainda sem entender. Fernanda Lima ajudou 4 crianças que ela nem conhecia. Dividiu salário que mal pagava as próprias contas. Passou fome para que elas tivessem remédios. E fez tudo em silêncio, sem esperar reconhecimento. Roberto se virou para o telão atrás dele. Imagens começaram a aparecer.
Fotos das 4 crianças, saudáveis, sorrindo, brincando. Isabela Duarte, 4 anos, hoje está completamente recuperada e vai começar a escola ano que vem. A foto mudou. Uma menina de 6 anos abraçada com a mãe. Júlia Santos, 6 anos. Terminou o tratamento mês passado. Os médicos disseram que é um milagre. Outra foto. Um menino de 7 anos jogando bola. Pedro Almeida, 7 anos. Precisa de acompanhamento, mas está fora de perigo. E a última foto. Um menino de 5 anos com um sorriso imenso. Felipe Lima, 5 anos. O menino que Fernanda escolheu chamar de filho. Que ela salvou não uma, mas 2 vezes. Primeiro quando adotou. Depois quando garantiu tratamento mesmo passando fome. Fernanda estava chorando tanto que mal conseguia ver as imagens. Hoje, essas 4 crianças estão aqui. E elas têm algo para dizer. A porta lateral se abriu. As 4 crianças entraram de mãos dadas com as mães. Quando viram Fernanda no palco, correram. "Tia Fernanda!" Isabela gritou e as 4 se jogaram nos braços dela. Fernanda desabou. Abraçou todas ao mesmo tempo, chorando, rindo, sem conseguir falar. Felipe, seu filho, beijou o rosto dela 1000 vezes. "Mamãe, olha, estou forte. O médico disse que meu coração está bom." As mães das crianças subiram ao palco também. Uma delas, a mãe de Júlia, pegou o microfone. "Fernanda, eu nunca vou esquecer o dia que você chegou no hospital e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu nem te conhecia, você não me devia nada, mas me estendeu a mão quando todo mundo virou as costas." A mãe de Pedro continuou. "Você pagou remédios que custavam mais que meu aluguel. Nunca perguntou se eu ia devolver. Nunca cobrou gratidão. Só aparecia todo mês, deixava o dinheiro e dizia, é para o Pedro, toda criança merece chance de viver." A plateia inteira chorava. Roberto voltou ao microfone. "Por isso decidi criar algo permanente, algo que honre o que Fernanda fez." O telão mudou. Apareceu a imagem de um prédio em construção. Instituto Fernanda Lima de Assistência Médica Infantil, um hospital completamente gratuito para crianças de famílias sem condições de pagar tratamento. Vai abrir as portas ano que vem. Fernanda levou a mão à boca, sem acreditar. "Você salvou 4 crianças sozinha", Roberto disse. "Imagine quantas vamos salvar juntos." Mas a surpresa não tinha terminado. A porta do fundo se abriu novamente e entrou Valéria. Mas não estava sozinha. Segurava a mão de Isabela. O salão ficou tenso. Todos lembravam da humilhação, da maldade, da crueldade. Valéria caminhou até o palco devagar. Quando chegou perto de Fernanda, respirou fundo. "Eu passei 3 meses conhecendo minha filha, a filha que abandonei porque tive medo. E sabe o que ela me perguntou ontem?" Valéria limpou as lágrimas. Ela perguntou, "Mamãe, a tia Fernanda vai estar lá amanhã? Eu quero dar um beijo nela." Isabela se soltou da mão de Valéria e correu para Fernanda. Subiu no colo dela e beijou o rosto. "Tia Fê, obrigada por cuidar de mim quando a mamãe não sabia como." Fernanda abraçou a menina com força. Valéria continuou. "Fernanda me ensinou que amor não é sobre sangue. É sobre escolha. Você escolheu amar essas crianças quando ninguém mais escolheu, inclusive eu." Ela fez uma pausa. "Eu nunca vou ser a mãe que a Isabela merece, mas com sua ajuda posso tentar aprender." Fernanda estendeu a mão para Valéria. "A gente aprende juntas." As duas se abraçaram e o salão inteiro explodiu em aplausos. Roberto deixou o momento acontecer. Depois, pegou o microfone uma última vez. "Eu construí um império de hotéis. Ganhei mais dinheiro do que vou conseguir gastar na vida. Conquistei tudo que o mundo diz que define sucesso. Mas passei uma semana como zelador e descobri que não sabia nada sobre o que realmente importa." Ele olhou para Fernanda. "Você me ensinou que riqueza não se mede em dinheiro. Se mede em quantas vidas você toca, em quanto amor você espalha, em quantas pessoas são melhores porque você existiu." Roberto se virou para todos no salão.
Cada um aqui tem poder de mudar o mundo. Não precisa ser bilionário. Não precisa ter cargo importante. Precisa apenas escolher bondade quando todo mundo escolhe indiferença. As palavras ecoaram no silêncio emocionado. Fernanda escolheu amor quando podia ter escolhido raiva. Escolheu sacrifício quando podia ter escolhido conforto. Escolheu salvar crianças quando podia ter salvado só a si mesma. Ele fez uma pausa. E por isso, hoje, ela não é apenas diretora de RH. É exemplo, é inspiração, é prova viva de que uma pessoa pode fazer diferença. Fernanda estava sem palavras. Abraçada com Felipe de um lado e Isabela do outro, cercada pelas outras duas crianças, pelas mães agradecidas, por Marina chorando de alegria, por 200 funcionários aplaudindo de pé. Roberto desceu do palco e ficou na frente dela. Você me fez lembrar por que comecei tudo isso. Obrigado. Fernanda sorriu através das lágrimas. Eu que agradeço. Por acreditar que gente simples pode fazer coisas extraordinárias. Você não é gente simples, Roberto disse. Você é heroína e heróis mudam o mundo.